O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, atendeu ao pedido do governo federal e, sem ouvir os setores econômicos, suspendeu trechos da lei que prorrogou a desoneração da folha de pagamento das áreas que mais empregam no país. O caso será julgado no plenário virtual da Corte. Empresários e trabalhadores temem uma onda de demissões. Cristiano Zanin decidiu de forma individual e não abriu espaço para que os representantes dos 17 setores e dos municípios atendidos pela medida pudessem encaminhar seus argumentos e impactos nos postos de trabalho e na economia do país. A decisão de Zanin será julgada na sessão virtual que começa na madrugada desta sexta-feira. A medida pode ou não ser confirmada pelos demais ministros do Supremo. Os votos serão inseridos no sistema eletrônico do tribunal. Zanin também pediu informações à Presidência da República, à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, no prazo de 10 dias. Depois, quer que a Advocacia-Geral da União e a Procuradoria-Geral da República opinem sobre o caso. Em 2021, a PGR afirmou que a desoneração não é inconstitucional e era essencial para a recuperação econômica do Brasil após a pandemia de Covid-19. A desoneração permite às empresas dos 17 setores que mais geram empregos no Brasil substituir a alíquota previdenciária de 20% sobre os salários por uma alíquota de 1 a 4,5% sobre a receita bruta. A medida havia sido prorrogada após a aprovação de ampla maioria dos parlamentares no Congresso Nacional no fim do ano passado. Estamos em choque com a decisão que suspende a desoneração até próxima votação. No mínimo, isso é uma falta de sensibilidade com as empresas. E eu pergunto, onde é que está o respeito ao Congresso e principalmente aos trabalhadores? Nós estamos sendo forçados, infelizmente, a promover demissões e parada de investimentos. Há uma perda de credibilidade muito grande com o nosso país. Especialistas ouvidos pelo Jornal da Record afirmam que a judicialização do tema gera insegurança e que a desoneração é constitucional. Não é um benefício fiscal. A Constituição dava ao legislador uma opção. Ou você tributa a folha ou você tributa a receita. A prorrogação de um benefício fiscal não é a mesma coisa da criação de um benefício fiscal. Na criação, você tem que ter o estudo do impacto econômico. Na prorrogação, não, porque ele já está criado, esse impacto já foi estudado. Me causa estranheza a alegação de que, de alguma forma, a lei que aprova a prorrogação da desoneração seria inconstitucional. Não teria dado clareza quanto ao impacto financeiro envolvido nesse tema. Esse não é um tema novo. Então, a expectativa de todos nós, contribuintes e advogados, é que haja coerência na manutenção de uma manifestação do STF que já ocorreu em relação a esse tema. Segundo dados do movimento Desonera Brasil, os 17 setores registraram crescimento de quase 20% dos empregos formais em fevereiro deste ano. O levantamento aponta também que o salário médio nas empresas atendidas pela medida foi 12,7% maior que os setores sem a desoneração. A preocupação dos empresários é que, com o fim da desoneração, uma onda de demissões aconteça. Os setores desonerados cresceram 6% a mais o nível de emprego dos não desonerados. E quanto à constitucionalidade, o ministro Lewandowski disse que já decidiu lá atrás e essa decisão foi referendada por sua maioria no Congresso Nacional. E não só sendo aprovada pela Câmara e pelo Senado, como derrubado o veto com ampla maioria. Não há por que fazer novamente buscar insegurança jurídica. Parlamentares que atuaram na aprovação da medida no Congresso mostram preocupação. Não faz o menor sentido isso. Eu acho que é uma medida protelativa, ou seja, do governo, para tentar mudar o que foi decidido aqui no Congresso Nacional.